ampliando o que já foi dito por mim em outro vídeo, de uma forma agora um pouco mais extensa, a grandiosidade da doutrina espírita se deve ao fato de que, se na Terra temos diversas ciências que estudam, cada uma delas, os fenômenos, tanto da natureza quanto da mente humana, da psicologia, vamos encontrar a física, a química, a bioquímica, a biologia, a medicina, a arquitetura, as engenharias, inúmeras ciências. Isso demonstra que o conhecimento humano, ao mesmo tempo que ele se confessa interdisciplinar, ele também é independente. A doutrina espírita, porém, se encarrega, somente ela, vejam a grandiosidade, de estudar todas estas ciências da Terra, à luz da doutrina espírita, e através do plano espiritual, analisar pelo plano espiritual e pelas respostas que nos dão os espíritos, todas essas ciências, de lá para cá e de cá para lá. Essa troca torna a doutrina espírita uma ciência, uma doutrina, uma religião, uma filosofia de tamanha capacidade e abrangência que ela tem autoridade para se manifestar sobre determinados assuntos, como é o tema de hoje, os animais. Ela tem autoridade porque ela não vai analisar somente pelo lado, por exemplo, da veterinária. A veterinária é aquela ciência que estuda as relações dos animais, os tratamentos e etc. Mas a veterinária é dos animais. A doutrina espírita vai analisar esse processo, tanto do aspecto encarnado para o desencarnado, quanto vice-versa, pelas posturas, pelas comunicações que os desencarnados nos passam. Para entender a questão dos animais, é preciso que se diga, em primeiro lugar, que há pessoas, palestrantes, pessoas estudiosas de grande destaque, de grande relevo, cito a exemplo possível de se encontrar aqui no YouTube, da doutora Ivênia Prada, que é simplesmente titular da cadeira de veterinária da USP, em São Paulo. Quer dizer, espírita. Quer dizer, uma pessoa altamente capacitada para discorrer sobre este assunto. Naturalmente, o que farei aqui hoje não é repetir verbalmente as questões muito elucidadoras que se encontram no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 592, onde Kardec indaga aos espíritos se os animais têm alma, se os animais se comunicam, se os animais têm diversas características semelhantes ao ser humano. Recomendo a todos que, a princípio, antes mesmo de ouvirem as singelas palavras que tenho a dizer hoje, que se preocupem em ler primeiro esse setor do Livro dos Espíritos. Localizem diretamente a pergunta 592, mas não somente ela. Há outras que dizem a respeito dos animais em outros momentos do Livro dos Espíritos. Mas muito simples, baixem pela internet e procurem Ctrl F. Localizem no texto do Livro dos Espíritos a palavra animal ou animais. Vão localizar diversos pontos onde Kardec indaga as entidades venerandas e onde estas respondem, ou mesmo em explicações que Kardec nos fornece sobre a questão dos animais, explicando as respostas dadas de maneira brilhante pelas entidades espirituais. Eis que, repito, o Livro dos Espíritos não é de Kardec, é dos Espíritos. A Kardec cabe principalmente a elaboração da parte sistemática e pedagógica, mas o conteúdo das mensagens é o conteúdo dos Espíritos. Eles, do plano espiritual, ditaram as respostas, e as respostas é que são a doutrina espírita, e não as perguntas. Compreendamos isso. Então não repetirei aquilo que está no Livro dos Espíritos. O que quero chamar a atenção principalmente é que existe um pensamento muito comentado, inclusive na internet e no meio espírita. Existe um pensamento do escritor espírita Leon Denis, do século XIX, passagem para o século XX, que veio posterior um pouco a Kardec e era escritor espírita, por assim dizer. Existe um pensamento dele de que o princípio vital, o princípio inteligente, do qual hoje
aqui encarnado temos uma demonstração da evolução desse princípio, eis que não surgimos de repente como espíritos, não somos criados de repente. Existe um pensamento de Leon Denis que diz que o princípio inteligente encontra-se, de certa forma, embrionário no mineral, dorme no vegetal, sonha no animal e desperta no reino hominal, que é dos homens. Esse pensamento já foi muito debatido, já foi localizado em suas obras, se remete a outros pensadores e etc. Gera-se uma discussão muito grande em torno desse fenômeno. Alguns contestam a presença do princípio inteligente no mineral, outros dizem que somente iniciou no vegetal. A questão, analisando a doutrina espírita em grande parte de seus textos, em seus ensinamentos, no livro A Gênese de Kardec, que justamente se detém na criação da Terra, nos fenômenos que deram origem ao surgimento da vida, das moléculas, dos primeiros protozoários, das amebas que foram se repartindo e foram criando a vida, logicamente, através de leis naturais, bioquímicas, biológicas, que não são leis do acaso, são leis orientadas por inteligências, cujas inteligências nos estão ainda inacessíveis de penetrarmos em seus desígnios. Mas sabemos que o acaso fortuito, como jogar um dado esperando cair um número, o acaso não pode gerar um fenômeno ordenado e inteligente, de partículas atrativas, de aglutinação, de separação, de bipartição. Esse tipo de fenômeno provém de inteligência, não provém de acaso. Falando do princípio inteligente, para chegarmos à questão dos animais com uma compreensão mais ampla, eis que, ao invés de me deter em aspectos que já foram muito bem elaborados por confrades e por outros pesquisadores, estudiosos e palestrantes espíritas, proponho ainda mais ampliar o meu conceito em outro vídeo de inteligência espírita. Entendamos a profundidade da questão dos animais para podermos ter como recurso conceitual os elementos que possam nos orientar sobre as questões dos animais sem que precisemos ler cada partícula de cada assunto, de cada tema em algum livro. Se entendemos o princípio filosófico espírita, entendemos toda a raiz da lógica, do princípio do mundo animal, das relações dos animais, e nos esclarece de maneira brilhante pontos que anteriormente se tornavam obscuros. Iniciemos então. Esse pensamento de Leon Denis, que fala que o princípio inteligente está situado originariamente no mineral, é um princípio que precisa ser conjugado em primeiro lugar com dois elementos. Primeiro, de que não há vida somente no planeta Terra. Há vida em todos os planetas, de formas anatômicas, estruturais, moleculares e materiais que não guardam conexão com o nosso plano. Nossa matéria física, nossos átomos, a forma dos nossos átomos, a forma de nossas moléculas, o centro, próton, nêutron, toda a nossa estrutura não guarda conexão com eles. Então nós não podemos vê-los. Nós não temos instrumentos adequados para uma natureza que desconhecemos. Mas, se pensamos que existe interação entre os mundos, entre os planetas, com a Terra, se existe essa troca, já podemos imaginar que o mineral de hoje terá as suas posteriores transformações do princípio ali embrionário, e que provavelmente aquilo daqui a milhões de anos poderá gerar seres hominais em outros planetas. Mas, para seguir um raciocínio mais ordenado, vamos pensar num segundo ponto. Temos a matéria sólida, temos um mineral, temos uma pedra. Qualquer estudante de segundo grau sabe que a estrutura do átomo não é uma estrutura estagnada. Na pedra, temos movimento atômico, temos movimento dos átomos. Existe um movimento na matéria que aparentemente para nós é inerte e que nós chamamos de matéria inorgânica. Existe um movimento nessa matéria. Eu pergunto, esse movimento atômico que naturalmente
na matéria líquida será ampliado, cujos átomos irão se distanciar, e assim sucessivamente, à medida em que a matéria se torna mais translúcida, mais invisível, mais impalpável. Eu pergunto, esse movimento atômico que se encontra na estrutura da matéria sólida não é um princípio de alguma coisa? Essa matéria sólida, por exemplo, a pedra, que irá sofrer erosão, irá se destruir, irá compor outros objetos, irá para a terra, irá se transformar, irá para rios, irá para o fundo dos rios, se transformará, será bebida por animais. Toda essa transformação molecular fará com que esse princípio experimente transformações, experimente choques, rechoques, experimente transmutações, experimente calor, experimente frio, passe por diversas experimentações da natureza, e não experiências. Eis que não é um princípio que tenha inteligência, tenha livre-arbítrio. Mas entendemos que se em outros planetas, ou mesmo na própria Terra também, nos primórdios, esse mineral sofreu toda essa transmutação de seu princípio estrutural, entendemos que nada na natureza é estático. Deus não cria nada morto e petrificado pela eternidade. Entendemos que esse princípio, em determinado momento, vai atingir um grau de depuração em sua estrutura intrínseca, que ainda nos é inacessível, que ele poderá, mesmo na Terra, nos primórdios, ou de outros planetas para cá, poderá resultar num vegetal. O vegetal, mesmo ainda um pequeno mato, mesmo ainda uma planta muito inexpressiva, mas esse princípio de vida, nós já vemos a vida orgânica na planta. Esse princípio vai sofrendo essa mutação. A planta passa a ter vida, mas não vida inteligente de discernimento, mas passa a ter vida. Essa vida sofre o desencarne, vamos dizer assim, usar essa expressão, o desencarne é a morte da planta, a volta à natureza, o ressurgimento e toda essa transformação, toda essa experimentação de coisas e de fatos. A planta vai surgindo e ressurgindo, surgindo e ressurgindo, até que nós vemos, por exemplo, as plantas carnívoras, que já são um ponto onde a planta, o vegetal, que vive a vida vegetativa, já começa a ter um princípio mais animalizado. Não há uma delimitação perfeita entre planta e animal, reino vegetal e reino animal. Não há essa delimitação perfeita. Essa linha é muito tênue. Temos, por exemplo, o caso das plantas carnívoras. Seriam animais vegetalizados ou seriam vegetais animalizados? Cada um poderá ter uma opinião a esse respeito, mas entendemos que esse movimento da planta, esse instinto que faz atrair os insetos e fechá-los para sua alimentação e sua digestão e etc., entendemos que aí a sucessão de movimento da natureza no vegetal começa a aprimorar aquele princípio, até que a partir da planta carnívora nós vemos essa evolução e até que começam a surgir os animais. A partir da evolução desse princípio, poderemos ter aí então os protozoários, as amebas, os seres unicelulares, poderemos ter essa evolução desse princípio. E aí entramos no reino animal. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, diversas obras que muito bem esclarecem determinados pontos, nos mostram que o animal, até mesmo pela sua estrutura morfológica, cerebral e etc., que não comporta determinado tipo de raciocínio, ele é dotado de um instinto, cujo instinto é a forma organizada pela espiritualidade, pelo Criador, por assim dizer, de inteligência voltada às necessidades materiais. Podemos dizer da inteligência dos animais, se pudermos usar esse termo inteligência, que ela é circunscrita às suas realidades, que ela é circunscrita às suas necessidades materiais. Eis que se eles não têm a questão da inteligência e do livre-arbítrio para evoluir em termos como nós, a questão de pensar em Deus, como diz o Livro dos Espíritos, reconhecer o homem por sua capacidade de pensar em Deus, de voltar o seu pensamento para a divindade. Os animais
possuem esse automatismo que, na verdade, está ligado a um discernimento embrionário. Entendemos esse princípio. Os animais têm o sentimento, a inteligência, mas tudo de forma embrionária e circunscrita às suas necessidades materiais. E é por isso que, dependendo do meio em que vivem, dependendo das pessoas com que convivem, apresentam, digamos assim, sintomas de inteligência mais desenvolvida. É aí que entendemos, como uma palestra muito bem elucidada a esse respeito, onde se falou muito claramente, uma das nossas missões é auxiliar os nossos irmãos da animalidade a sua evolução no sentido do seu princípio evolutivo aprimorado, para que em próximas encarnações esse animal possa ter esse desenvolvimento, para que num posterior momento possa ele encarnar em corpos primitivos de seres humanos, em outros planos, porque os planos são interdependentes. Para nós, a ideia de planos interdependentes parece história interplanetária, mas não é. Nós temos que imaginar que a estrutura de complexidade da Terra está conectada com outras estruturas de planetas que têm com a Terra grau de similaridade, não de proximidade física, mas de similaridade. E essa troca, ela é constante. Outros espíritos de outros planos encarnam aqui e nós daqui também encarnamos em outros, dependendo de nossa necessidade e dependendo se aqui na Terra nada mais precisamos realizar e podemos partir para um outro orbe e de lá para cá, o que mostra as ideias novas, inovadoras, que são retiradas não se sabe de onde, entre aspas, de espíritos que renascem aqui e que trazem conhecimentos, e nós dizemos, de onde veio esse conhecimento? Isso não pode ter vindo aqui da Terra. Brincamos às vezes falando uma grande verdade. Então os animais, esse princípio de inteligência embrionária relacionada às suas necessidades físicas, orgânicas, apresenta-se inteligente. Nós vemos experiências inúmeras de animais. Recentemente vi uma experiência de um pássaro cujo alimento se encontrava em um recipiente e ele com um ferrinho procurava retirar esse alimento e não conseguia. Ele tirou o ferro, encostou no lugar e dobrou o ferro para criar uma ponta. E essa ponta dobrada ele introduziu no recipiente e puxou o objeto para fora. Ou seja, fica óbvio que houve um processo embrionário cognitivo para que ele entendesse que aquele objeto reto não retiraria o alimento, precisaria de uma curvatura para poder retirar. Então, começamos a entender experiências inclusive do século XIX, do século XX, que mostravam animais que eram adestrados a desenvolver suas impressões através de sinais. Apertava um sinal, pisava num sinal, significava uma impressão, até que perguntas eram feitas para inspirar nos animais uma postura individualista, de cognição própria. O que você acha disso? Ele opinava, independente de opinião preconcebida. Várias experiências foram feitas assim, com cavalos, com cães, com gatos, com vários animais, e já se comprovou inúmeras vezes pela ciência tradicional que os animais apresentam um princípio de cognição a ser desenvolvido. Eis que nada na natureza é estático. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, como disse Lavoisier. Automaticamente o princípio de inteligência animal embrionário, ainda restrito às suas condições, também há de se desenvolver. Isso responde à pergunta se os animais têm sentimento. Tem, restrito à sua capacidade de cognição e à sua abrangência. Revi uma experiência recentemente de um gato muito preso ao seu dono, muito ligado ao seu dono, e seu dono faleceu e o gato desapareceu. Foi encontrado um ano depois, dando cria dentro de seu mausoléu no cemitério. Chegaram no cemitério, abriram a porta no mausoléu onde o seu dono estava e o gato estava ali dentro. A gata, digamos, melhor, a gata estava ali dentro dando cria. E a gata então foi levada para a residência e ficou apática. Não se relacionava com ninguém, porque sentia saudade naturalmente do seu dono. Experiências inúmeras podem ser vistas nesse plano para nos ensinar que o animal possui esse princípio. Aí veremos
No Livro dos Espíritos há um ponto onde diz que, como os animais não estão sujeitos à evolução por conta própria, no sentido de discernimento inteligente como nós, que temos uma postura de evolução por livre-arbítrio inteligente e consciente, eles, no Livro dos Espíritos diz, eles são aproveitados quase que imediatamente em reencarnações. É o seu princípio sendo submetido à força das coisas. O que explica por que muitas vezes os animais sofrem. É evidente que aí existe um duplo aspecto que ainda não vi falarem, mas certamente é um aspecto lógico. Os animais possuem a dupla relação de evoluírem pelo princípio natural do movimento das coisas, da encarnação e da nova encarnação e da reencarnação, mas também relacionados aos seres humanos, os animais são uma oportunidade de desenvolvimento humano, de afeto, de sentimento humano de piedade, de relação do ser humano com uma vida fragilizada e sem defesa. É uma maneira dos animais nos auxiliarem a nós humanizarmos o nosso sentimento. E assim, quando nos relacionarmos com outros seres humanos, entendermos que somos todos animais, racionais ou não, mas por que o meu gato ou o meu cão, que merece o meu afeto, por que o meu semelhante, que é animal também, apesar de racional, também não merece o meu afeto? Então, o animal também nos ajuda na evolução, também nos dá a oportunidade de nós ensinarmos ao animal, pela nossa conduta, o princípio do amor, do afeto, que o animal trará em encarnações posteriores. Isso é muito bonito de se dizer, porque o princípio que evolui no animal, que vai evoluindo, ele é nutrido também não só pelas experiências que vivem na Terra, mas também pelo afeto que os donos lhe vão dando, pelas experiências que ele vai sofrendo na sua matéria. Então a evolução aí é dupla, é nossa com eles e é deles conosco. Eis que, como o animal encontra-se num plano de irracionalidade, falando em relação aos seres humanos, eles também têm uma função que inclusive é abordada por outras religiões, seitas, doutrinas, crenças, filosofias de cunho orientalista, africanista e etc., que se detém no princípio do animal para explicar que o animal se encontra numa faixa vibratória naturalmente inferior à nossa. Não quer dizer que ele seja ruim, quer dizer que o padrão vibratório dele é mais denso que o nosso, mas esse padrão absorve energias similares. Então muitas vezes, quando uma pessoa chega em nossa casa, por exemplo, e essa pessoa inveja alguma coisa nossa, ou essa pessoa encontra-se num padrão de pensamento vibratório muito negativo, esse padrão que torna-se denso encontra-se numa proximidade com o animal em termos de densidade. Não falo de maldade ou de inveja, digo de padrão denso. O animal muitas vezes absorve aquilo. Ele poderá às vezes ter até uma diarreia, ele poderá até latir, ele poderá até ficar um pouco tenso, mas depois isso passa. O animal também tem essa função muito nobre de nos auxiliar a purgação de elementos mais densos que permanecem na atmosfera, como larvas e miasmas espirituais, como pensamentos, sentimentos, emoções, ideias mais densas de nossos semelhantes que às vezes nos invejam. O animal, sem querer em nenhum momento menosprezar sua nobre função na Terra, tem também esta função de, entre aspas, mata-borrão de energias mais densas. É uma nobre função. Ele absorve também, nos ajuda também nessa evolução nossa e nessa necessidade de limpar os ambientes em todos os degraus vibracionais no ambiente em que vivemos. Esse é outro aspecto também dos animais. Então o princípio do animal que vai evoluindo, o princípio animal que também vai se desenvolvendo, temos as demonstrações das manifestações de inteligência incipiente, embrionária dos animais, nos mostra que na criação nada é inútil. A própria comunicação dos animais entre si, comunicação esta
maior do que imaginamos, mas também restrita às suas necessidades materiais, restrita às suas vivências. Eis que eles analisam as coisas pela sua capacidade, pela sua vivência. Entendemos que o princípio animal é tão variado na Terra, tudo é animal no reino animal. Temos os peixes, temos as larvas, temos os animais de maior porte, como o elefante, como a baleia, temos animais menores, temos insetos, tudo é reino animal. Eis que o princípio de vida destes animais, que precisa sofrer a sua depuração e a sua evolução, este princípio vai ressurgindo em diversos animais de acordo com a sua necessidade de burilamento e de aprimoramento. Nada na natureza permanece estagnado. Já vimos casos de experiências de relatos espíritas de animais que desencarnaram e voltaram na mesma família, com características extremamente similares de contato com seus donos, reconhecendo seus donos, com os mesmos hábitos, com as mesmas características de costumes, de idiosincrasias. Vemos que aí o animal reencarnou, temos essa percepção. Porém, se no Livro dos Espíritos se diz que o princípio animal ele é reaproveitado imediatamente, numa encarnação quase imediata, encontramos, por sua vez, no livro Nosso Lar, de André Luiz Espírito, psicografado e recebido por Chico Xavier, que em Nosso Lar, nas colônias, as pessoas vinham com animais. E aí surge a questão de que animais são esses. A doutora Ivênia Prada, muito bem colocado, já falei a respeito dela, pesquisadora e professora emérita da USP, da cadeira de Medicina Veterinária, ela nos explica que uma análise com diversos estudiosos chegou à conclusão, à análise, de que estes animais podem ser ou espíritos realmente de animais, que ainda não foram reaproveitados em novas encarnações, podem ser formas pensamento dos espíritos, porque, como já expliquei várias vezes, o espírito desprovido da matéria, ele tem a força criadora, as suas ideias, a sua mente espiritual é criadora de suas realidades. Se ele imagina e aglutina com intensidade uma ideia, essa ideia vai se tornando material, naturalmente, de acordo com a evolução e com a capacidade que ele tenha de realizar esse processo. Porque há espíritos também de baixa evolução, mas cuja inteligência lhes permite dominar melhor essas técnicas, espíritos inferiores. Mas entendemos que as formas pensamento, o pensamento tem uma forma, não uma forma como nós imaginamos, mas uma forma cuja estrutura, espessura, coloração, densidade, brilho, ideia, apresentação pode ser compreendida pelos espíritos. E é por isso que o Cristo lia o pensamento. Ele sabia o que os outros pensavam, porque ele tinha a livre e completa amplidão espiritual e domínio do magnetismo e de todos os elementos para ler nas formas pensamento daquelas pessoas que conviviam ali com ele, o que elas sentiam, o que elas pensavam, a densidade, a coloração, a estrutura, a espessura, a porosidade, as características das formas pensamento demonstram para o espírito exatamente o que o outro pensa ou o que o outro sente. É por isso que no plano espiritual os pensamentos não se podem esconder, porque eles criam estruturas. Eles criam estruturas criadoras, digamos, uma redundância, mas eles criam estruturas fruto desse magnetismo do pensamento. Então, esses animais do livro Nosso Lar podiam ser ou espíritos de animais ou formas pensamento daqueles espíritos. Essa segunda posição é interessante, porque mostra que isso pode ser variado. E uma terceira opção, muito interessante, que desperta um pensamento nosso para um ponto muito amplo. A chamada zoantropia, que é o estudo dentro da doutrina espírita de deturpações perispirituais de humanos que se assemelham a animais.
Não que o espírito vai reencarnar como um animal, não é isso. Mas o seu perispírito, às vezes, se torna tão fixado por ideias negativas, por ideias animalizadas, que ele começa a adquirir estrutura próxima a animal. Estrutura, digo, visual no plano dos espíritos. Ele continua sendo um ser humano, mas ele adquire esse seviciamento. E os espíritos, muitas vezes inferiores, imprimem sobre ele esse julgo. Seria a chamada zoantropia, licantropia, forma de lobo. Daí vem a fábula do lobisomem, que naturalmente é uma fábula, mas no plano espiritual encontram-se estes espíritos que, devido à sua animalidade, adquirem essa estrutura morfológica perispiritual e podem ser utilizados, como no exemplo, como animais. É claro que pela estrutura da história de nosso lar, a cena onde os animais se aproximam das colônias não parecem representar situações negativas de seviciamento, de sofrimento de humanos feitos à forma de zoantropia, de animais. Mas é uma possibilidade que existe em planos bastante inferiores também. É natural que em determinado momento aquilo vai ser desfeito e aqueles espíritos vão recobrando a sua forma hominal. Lembramos sempre a história de Nabucodonosor, que viveu durante 7 anos obsidiado pela ideia de que era um animal, um lobo ou um cão, não me recordo ao certo, mas ele alimentava-se em tigelas. Ele adquiriu essa ideia, assim comportava-se. Então, essa fixação mental que esses espíritos podem adquirir transforma suas estruturas e imprime um grau de sofrimento e de animalidade. É uma outra opção. A questão é que o Livro dos Espíritos, quando diz que os animais são aproveitados imediatamente em nova encarnação, não significa com isso que eles necessariamente todas as vezes sofrerão esse processo. A doutrina espírita e a inteligência espírita que procuro defender para entender a grandiosidade de todos esses mecanismos, nos ensina que na doutrina espírita nada é só isso ou só aquilo. Existem graus intermediários, fugindo do maniqueísmo, do bem e do mal, do certo e do errado, do claro e escuro, do alto e do baixo, do preto e do branco. Existe um intermediário, existem situações de exceção. Ah, eu tenho um dia para morrer. Sim, mas pode ser dada uma moratória. Dependendo da sua missão, você às vezes pode ter um tempo maior para concretizá-la, se assim for imprescindível. Então o dia exato, na prática, às vezes se modifica. Tudo é possível quando se compreende a estrutura dos mecanismos espirituais. Entro agora num ponto interessante. Por que os animais sofrem se eles não têm um karma, digamos assim, ou uma lei de causa e efeito de uma conduta deliberada como nós, que lesamos o nosso semelhante com intenção e aquilo se grava no nosso perispírito e assim podemos evoluir através de encarnações de sofrimento, de aprendizado pedagógico. Mas assim surge a pergunta: por que os animais sofrem? Várias explicações vemos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nas palestras, nas explanações de doutrinadores, de estudiosos. Eis que não há nenhum mestre em espiritismo, são todos aprendizes, todos somos aprendizes, e os maiores se reconhecem aprendizes. A ideia que nos surge é a seguinte: Deus cria todas essas estruturas, plano espiritual, a criação divina, para servir umas às outras, para serem interdependentes, mas também entrelaçados, interligados. O animal, muitas vezes, no seu sofrimento, ele nos auxilia a que nós desenvolvamos o perdão, a caridade. Ele nos auxilia a que nós aprendamos a não causar sofrimento em uma vida indefesa. Eles nos ajudam a nós olharmos e decidirmos não causar sofrimento. Eles nos trazem essa responsabilidade. Eis que o mal que causamos a um animal é um mal que provém de nós e que se imprime em nosso perispírito. Mas também o bem que geramos, o amor que circula entre nós e nosso animal de estimação, entre os animais que encontramos pelo nosso caminho, na rua ou na vida, etc., também é uma maneira de desenvolvermos o nosso plano, o nosso espírito. O animal, portanto, ele nos ensina a evoluir.
E o seu sofrimento muitas vezes nos auxilia a esse movimento nosso de socorro, quando auxiliamos o animal ao sofrimento. Vejamos, se o animal sofre e eu auxilio o animal que está sofrendo, eu não estou fazendo uma caridade? Eu não estou evoluindo espiritualmente? O animal não está me ajudando nessa evolução? É claro, essa é uma missão dele também. Por amor de Deus, estes seres a que chamamos animais, eles também vêm com essa função de nos auxiliar nesse momento evolutivo. E nós também, ensinando-lhes o amor com nossa conduta, com nosso carinho, também vamos depurando seu princípio vital para um desenvolvimento posterior. Mas a pergunta persiste: por que os animais sofrem se não têm essa culpa? A princípio, o sofrimento dos animais equivaleria, por exemplo, a falar do sofrimento dos vegetais, dos maremotos, das chuvas, das torrentes que se abatem sobre as plantas, que as laceram, que as machucam, que as matam, e assim as plantas vão ressurgindo. Um primeiro princípio de sofrimento para este reino animal, trazendo ainda a ideia do vegetal que acabei de colocar, é de que o sofrimento vem da natureza das coisas, no princípio evolutivo e depurativo. Os animais precisam passar pelas experiências diversas, pelas maneiras diferentes de se deparar com problemas, com situações, encarar dores e sofrimentos, como todos nós que também passamos por essa depuração. Ainda que o animal não compreenda o sofrimento ou não entenda o porquê, eis que não tem ele ainda o desenvolvimento adequado, mas a sua estrutura vital, o seu princípio vital, passa por diversos estágios de experimentação evolutiva. O animal que chega a um ponto já de maior desenvolvimento de seu princípio inteligente embrionário, ele passou por estas diversas experiências. Ele conhece em sua estrutura estas diversas experiências. Então, a força das coisas faz o animal evoluir também, mesmo que não por uma intenção sua. Os animais, nesse ponto, servem a um princípio da criação e fazem com que nós despertemos também a nossa consciência para a nossa evolução e o nosso perdão, e não provocarmos o sofrimento nos animais. Essa questão, de certa forma, abrange diversas outras, que nos fazem entender que o animal, quando sofre, não é apenas ele sofrendo sozinho. Existe uma relação com os outros animais, existe uma relação com a cadeia evolutiva, existe uma relação com a evolução de seu princípio de inteligência embrionária, de seu princípio vital, sua relação conosco, seres humanos. Toda essa estrutura faz com que o animal sofra e evolua, mesmo que não por seu livre-arbítrio consciente, mas sofra e evolua, como tudo na Terra deve evoluir. Todo princípio deve evoluir e deve transformar-se. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, equivaleria a dizer, tudo evolui em transformações sucessivas. Uma questão importantíssima que surge, a questão da alimentação carnívora, é um tema, por certo, dos mais polêmicos e que maiores divergências de opinião gera entre espíritas, entre pessoas que se dedicam ao estudo do espiritismo, doutrinadores. O Livro dos Espíritos aborda esse tema, o Livro dos Médiuns. Vemos também em palestras de grandes doutrinadores e estudiosos, vemos Chico Xavier falar a esse respeito, vemos Divaldo Franco falar a esse respeito, vemos Raul Teixeira, vemos a própria doutora Ivênia Prada, como já falei dela. Vemos diversas opiniões a respeito da alimentação carnívora. Muitos, em palestras, expõem longos e, até certo ponto, com o devido respeito, cansativos documentários a respeito da crueldade dos animais, como se a crueldade dos animais, que existe e é condenável, qualquer tipo de crueldade é condenável, mas como se a crueldade dos animais fosse a única forma possível de haver alimentação carnívora. É claro que isso ocorre, mas é o ser humano capaz de desenvolver tecnologia que não permita
a crueldade com os animais ao mesmo tempo que permite a alimentação carnívora. É como se nós disséssemos, os salários são baixos, então nós devemos condenar o emprego, porque o emprego tem salários baixos e o emprego não presta. Vamos acabar com os empregos. Não, vamos modificar a nossa política, vamos estruturar o planeta de maneira melhor, a que os empregos possam ser mais dignos e os salários possam corresponder às necessidades humanas, mas não condenemos a alimentação carnívora como uma relação interdependente, inseparável da crueldade com os animais. Qualquer crueldade é condenável, mas daí a estabelecermos uma linha de causa e efeito inseparável, entendamos que a razão não pode compactuar com isso. É possível que o animal possa servir de alimento, eis que Deus criou o animal e nós nos servimos de alimento, não é à toa, não é uma coisa inventada de maneira absurda. A criação divina tem uma estrutura. Então não vamos relacionar a crueldade com a alimentação de maneira inseparável. É possível que a tecnologia atual possa fazer com que os animais sirvam de alimento sem que para isso precisem sofrer torturas e mortes dolorosas e etc. Primeiro ponto, a razão repugna essa relação inseparável. Ah, mas isso existe. Existe, mas não é uma relação absolutamente incontornável. Primeiro ponto, quando falamos na medicina, quando falamos na nutrição, cabe aqui um ponto que eu próprio sempre amei o estudo da nutrição profundamente. Então, quando falamos da nutrição, não sou nutricionista, não vou me arvorar em opiniões de especialista, mas sabemos que há uma série de aminoácidos que servem ao nosso organismo, aminoácidos encarregados, alguns da pele, outros dos nervos, tendões, ossos, líquidos orgânicos e cérebro, fluidos, glândulas, nervos, tendões. Cada aminoácido tem a sua função, cada aminoácido auxilia num processo de reconstrução. Eis que os alimentos proteicos são chamados construtores. Os alimentos de origem de gorduras são chamados reguladores e os alimentos de natureza de carboidratos são chamados energéticos. Mas entendemos que os aminoácidos que servem ao organismo encontram-se com grande riqueza, grande variedade e quantidade no reino animal. Porém, no reino vegetal, alguns, ainda falo da proteína mais rica vegetal, que é a soja, alguns aminoácidos encontram-se em proporções menores, o que exigiria uma suplementação. Cabe aí aquela questão de que as toxinas dos alimentos dos animais, cria-se toda essa discussão em torno da toxicidade, da necessidade de alimentação animal ou não, de acordo às atividades. Eis que atividades de maior força do ser humano exigem o uso desses aminoácidos não fornecidos pelos vegetais da maneira mais adequada, exigindo uma suplementação bastante complexa. Atividade de força, estivadores, pessoas da agricultura, que trabalham na terra, que utilizam muita força em suas atividades. Essa discussão toda termina em opiniões grandemente abalizadas de Chico Xavier, de Valdo Franco e outros espíritas que dizem: Cristo falava que o que torna o homem impuro não é o que na boca dele entra, mas o que da boca dele sai. O que ele fala, as maledicências, as fofocas, o mal que fala a respeito do seu semelhante, as palavras que envenenam os fluidos em volta, as palavras de inveja, de maledicência, de desestímulo, de ofensa, de agressão, toda essa negatividade que o ser humano muitas vezes produz por livre e espontânea vontade, é o que torna impuro o homem, não é o que na boca dele entra. O alimento, ele sofre uma desagregação que conviria colocar que os nossos antepassados alimentavam-se de gordura suína, alimentavam-se de carne, tinham saúde, viviam longos anos. A questão da saúde relacionada à alimentação provém da maneira como assimilamos. Se estamos em estado de estresse, nosso organismo, por causa de um ovo, aumenta o seu colesterol.
Nossos antepassados, nossos irmãos de séculos atrás, ingeriam quantidades absurdas de diversos alimentos e não sofriam essas desagregações, esses problemas orgânicos como nós. Eis que a nossa vida, o nosso estresse, as nossas relações em sociedade complicam determinados fatores. A questão da alimentação, então, tem a ver com a saúde integral do indivíduo, com a sua saúde psíquica, com a sua saúde como ser humano, com sua felicidade. A pessoa que está feliz, ela se alimenta e o alimento lhe faz bem. A pessoa que está positiva consigo, ela é feliz, ela assimila as energias em volta. A pessoa que está infeliz, que está triste, amargurada, angustiada, muitas vezes ela se alimenta e passa mal quando as outras pessoas não passam. A culpa não é do alimento, não é o alimento que fez ela passar mal. Ela é que se encontrava num estado de degeneração, degenerescência, por assim dizer, de seu psiquismo, de sua mente, automaticamente de seu perispírito, de sua estrutura, que recebeu mal aquele alimento. Então, muitas vezes, é preferível que nossa conduta atue num sentido benéfico e que nos alimentemos de carne. A questão é que o degrau evolutivo nosso, os degraus pelos quais estamos passando, são diversos para cada pessoa. Há pessoas que não alimentam-se de carne. Não citarei que Hitler era vegetariano, isso todo mundo já sabe, o que mostra que não necessariamente uma coisa depende da outra, o nível moral não depende do vegetarianismo. Há pessoas que não se alimentam de carne e procuram ter uma vida reta, uma vida correta. Seus perispíritos estão evoluindo, mas há pessoas que são vegetarianas e são profundamente intolerantes, egoístas, vaidosas, com ganâncias deletérias. Ou seja, na verdade, uma coisa não depende da outra. A evolução se faz como um todo. As atividades de maior força, de maior intelecto, a natureza do dia a dia, da vida de cada um, faz com que nós precisemos de uma vida alimentar que nos dê tranquilidade, que nos dê paz de espírito, que nos dê felicidade e que possamos interagir nessa felicidade com os nossos semelhantes. O que vai depender, em algumas pessoas, do consumo de carne, em outras, não. Como disse o Cristo, não é o que na boca entra que torna o homem puro, e sim o que da boca sai. Então, o dogmatismo, que não é abordado pelo Livro dos Espíritos e por doutrinadores como Chico Xavier e Divaldo Franco, o dogmatismo de qualificar a carne como necessariamente veículo de inferioridade espiritual é um dogmatismo que não compactua com a doutrina espírita, que é livre de dogmas. A doutrina espírita não aceita os dogmas de outras religiões que tornam-se século após século petrificadas em dogmas destituídos de qualquer lógica, dogmas absurdos, contrários à própria ciência, à própria arqueologia, que verifica a vida humana milênios e milhões de anos, e as doutrinas religiosas sectárias e dogmáticas afirmam que não, Adão e Eva foram os primeiros, como se pudesse a religião contradizer as experimentações claras e inequívocas da ciência. Então, o dogma não deve ser trazido para a doutrina espírita sob outra roupagem, de maneira a bater o martelo. Carne não, ponto final. Não, não é assim que funciona o pensamento libertador da doutrina espírita, que nos ensina a que cada pessoa pode ter a sua evolução calcada em princípios do bem, calcada em felicidade, em trazer mais perdão, mais amor. Perguntaremos: aquele que ama, aquele que auxilia o próximo, aquele que constrói no coração do próximo um altar de gratidão, de amor, ele se alimenta de carne, ele decaiu no degrau evolutivo? Será que a alimentação dele, que nutriu o organismo de aminoácidos, que nutriu o seu organismo, que criou essa
recomposição de moléculas que são a recomposição dele organicamente, a carne que eu ingiro vai ser assimilada de maneira diferente do meu semelhante, porque o organismo dele é semelhante, a evolução dele é semelhante, a natureza orgânica, perispiritual dele é diferente da minha. Eu pergunto, essa assimilação diversa nos mostra que cada pessoa precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. Jamais crueldade aos animais, porém, jamais dogmatismo de bater com o martelo e dizer carne é igual à inferioridade espiritual. Jamais o dogmatismo, porque a doutrina espírita não compactua com isso. Alguns dirão, você defende a alimentação carnívora? Eu não defendo nenhuma coisa e nem outra. Eu defendo que a pessoa encontre o seu equilíbrio. Verifiquei, como já relatei em outro vídeo, no livro maravilhoso de Eliseu Rigonati, falecido em 1988, O Evangelho das Recordações, que é um escritor espírita que nos conta uma experiência em que uma pessoa, grande defensora do vegetarianismo, proferia palestras, escrevia livros. Quando faleceu, foi em seu túmulo, houve uma oração em que o qualificou de o apóstolo do vegetarianismo. Era obcecado por comer carne. Quando desencarnou, visualizou seu poder de aglutinação mental era tão grande que ele visualizou mesas fartas, com assados, com bifes, com carnes, e ele se alimentava daquilo constantemente, não parava nunca, até que uma pessoa que ele entendeu como um garçom perguntou se ele queria alguma coisa, se tinha uma coisa melhor para ele, e ele parou e se deu conta de que ele estava em sua lápide mortuária, já roto, já sujo, com barba, e não havia nada daquilo que ele imaginava. Ele se condicionou à sua aglutinação e sua fixação mental, que torna-se criadora após o desencarne. Ou seja, se nós sentimos ainda o desejo da alimentação carnívora, se essa alimentação nos causa um bem-estar, se ela não deteriora a nossa saúde através de exames que fazemos, se nós percebemos que para nós auxilia ao encontro com amigos, auxilia a interação com os nossos semelhantes, se nós não deixamos de ser bondosos ou caridosos, ou não deixamos de ser menos egoístas, de perdoar, se nós temos essa conduta e a alimentação carnívora nos faz bem no sentido orgânico, podemos fazer exames para comprovar, então não temos essa necessidade de nos alimentarmos com culpa, de criarmos em torno dessa questão um fantasma, uma questão paradigmática, um tabu. A doutrina espírita não tem tabus, não tem martelos batendo, afirmando, botando um dedo divino para dizer que isto é errado e você irá para o inferno ou qualquer coisa assim. Não, a doutrina espírita é libertadora, não é doutrina de dogmas, não é doutrina de seitas, não é doutrina de preconceitos nem de separações, não é doutrina de talismãs, de amuletos, de seitas, de rituais, não é doutrina de mesa branca ou de mesa preta, ou de cantorias, ou de animais morrendo, ou de coisas, oferendas. Não, a doutrina espírita é a doutrina de consciência, de libertação, de conexão com o Criador, de aprimoramento espiritual para encarnações e que abrange o cosmo, e não somente a Terra ou um país. É a religião do amor cósmico universal, a doutrina espírita. Não é a religião do espiritismo. A doutrina espírita é a religião do amor cósmico universal, que abrange tudo e que procura se debruçar sobre tudo. Portanto, quando falamos em alimentação carnívora, que gera toda essa complexidade, procuremos não condicionar nossa atenção para esse ponto como se ele fosse um ponto decisivo. Ah, mas numa maior desmaterialização, em planos mais elevados, você não irá alimentar-se de carne, porque você estará mais desmaterializado. Então você, por que não começa agora a sua desmaterialização? A questão que eu levanto a todos os que conseguiram chegar a este ponto do vídeo é que nós estamos num ponto de evolução, num degrau, cuja importância maior é com a nossa conduta com o semelhante, é com o perdão, é com diminuir o nosso egoísmo, é com aumentar o altruísmo, é com preocuparmos-nos com o sofrimento de uma pessoa que chora
desconsolada. É como doarmos nosso tempo ao nosso semelhante. É como pegarmos um valor material, ou uma palavra, ou um minuto do nosso tempo para auxiliar o nosso semelhante. É sermos menos exclusivistas, menos gananciosos das coisas da matéria que a qualquer momento poderemos deixar na terra. É sermos menos implacáveis, menos intolerantes. Não dizermos que minha religião é a que presta, detesto a religião dos outros. Não dizermos isso. Não sermos preconceituosos, separativistas, sectários. Não repetirmos os enganos dos nossos irmãos antepassados da Inquisição, que queimavam aqueles que não pensavam e comungavam de suas opiniões. Toda essa postura de conduta humana é muito mais importante do que efetivamente uma alimentação vegetal ou animal, porque isso é uma coisa que vai caminhando com a evolução morfológica da sociedade, do ser humano. Nossa estrutura material vai se transformando. A alimentação, nós temos a matéria, nós precisamos nutrir essa matéria. E frequentemente nossas atividades, nosso dia a dia, exigem determinados alimentos que nos tragam uma sensação de maior energia ou de força para que desempenhemos nossas tarefas. Faz parte da vida de cada um. Aquele que é intelectualizado, que não move um dedo, que procura sentar e pensar e dorme, às vezes ele pode não precisar de uma alimentação animal, mas a vida dele é a vida dele. Nós ainda temos uma estrutura corporal bastante materializada. Então, condicionemos nossa atenção para os pontos mais relevantes de conduta, de perdão, não cometermos crimes, não produzirmos prejuízos no nosso semelhante. Eis que esses elementos têm uma força aglutinatória tão grande em nosso perispírito, atuam de maneira tão considerável em nossa evolução espiritual, que, meus amigos, aquele que tem uma vida missionária e que se alimenta de carne, nem por isso ele diminuiu a sua vida missionária, nem por isso ele se tornou inferior, e nem por isso o seu perispírito ficou maculado. Alguns dirão que nas cirurgias espirituais nós devemos nos abster de carne. Sim. Por quê? Porque a carne traz outros fluidos que podem interferir na limpeza que os espíritos precisam para atuar nas cirurgias perispirituais, que chamamos de espirituais. Mas também as cirurgias espirituais recomendam a abstenção de sexo. E o sexo, por isso, será condenado ao degredo? Não, é que o sexo movimenta energias genésicas, movimenta contato com outras pessoas, cujos contatos ficam impregnados em nossa psicosfera, nossa atmosfera perispiritual, que não são interessantes para as cirurgias espirituais, que precisam de um ambiente estéril, de um ambiente o mais livre de energias diversas, para que os espíritos possam atuar nas cirurgias espirituais. Então, não é que a cirurgia espiritual condene o alimento de carne no dia, condene o sexo no dia, condene determinadas atividades, bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica é negativa, em quantidade sim, mas uma pequena bebida, pouca coisa, faz bem ao organismo. Não há essa vinculação. Falamos do vinho, o vinho faz bem à saúde. Naturalmente, 2 garrafas de vinho e a coma alcoólica, a morte, a cirrose hepática não farão bem. Mas vejam, não condenemos o fato, condenemos o abuso do fato. Porque senão eu terei que dizer que ninguém pode usar uma faca para cortar os seus alimentos, porque a faca causa a morte do seu semelhante. É um instrumento cujo uso inadequado provoca prejuízo. Será tão difícil que a razão nos auxilie? Não é o sexo que vai causar prejuízo, é o uso inadequado da ferramenta, que a espiritualidade que Deus nos propiciou. Não é o alimento de carne ou a bebida alcoólica que causa prejuízo, é o abuso e o uso indiscriminado daquilo que irá causar prejuízos ao organismo e ao perispírito. Claro, se vamos nos empanturrar de carne até a indigestão, ocasionaremos prejuízos ao organismo, mas às vezes uma alimentação moderada, uma alimentação que supra as necessidades, ela atende ao degrau evolutivo e às necessidades que nós
temos e que às vezes é mais importante o encontro e a troca de bons pensamentos, fazer a caridade, a conversa, o auxílio ao sofrimento de um amigo, às vezes numa mesa de uma churrascaria, é mais produtivo esse encontro do que anatematizarmos esse amigo porque ele come carne, do que não misturarmos com esta, entre aspas, gentalha que come carne e nos mantermos em nosso enclausuramento, em nosso egoísmo, em nosso retiro. Muitas pessoas se retiram como eremitas, que não comem carne e só vegetais e vivem em egoísmo completo, cuidando somente de si, retirados da humanidade, não fazem o bem a ninguém. Isso é incorreto, é vedado, é condenado pelo livro dos Espíritos. Os eremitas que se destacam da humanidade para não sujarem-se com a humanidade, bem nenhum fazem. E automaticamente, se não fazem nenhum bem, isto já é um mal. Ah, mas não se alimentam de carne. Mas também não salvam ninguém, não secam lágrima de ninguém, não são úteis para nada. Isso muito bem a doutrina espírita nos explica. É uma doutrina muito objetiva. Será que isso é bom? Isso é péssimo. Você está auxiliando seu semelhante? Você está fazendo o bem? Não. Então isto não é correto. Portanto, a alimentação cercada desses dogmas deve ser retirada desses dogmas. A alimentação deve ter a natureza da necessidade da pessoa, do espírito, de sua vida. O exemplo que eu dei de uma churrascaria, às vezes a pessoa se alimentou de carne e, conversando com um amigo, o auxiliou a que ele não se suicide, numa conversa. Às vezes lhe trouxe um bem. Às vezes a gratidão que ele construiu no coração do amigo é uma luz de tamanho brilho. Quem dirá que aquela alimentação carnívora lhe provocou algum prejuízo espiritual? Ou seja, não devemos ser dogmáticos, não devemos pegar a ciência como uma bandeira para cravar no peito daqueles que se alimentam de carne como se estivessem condenados ao degredo. Sejamos um pouco mais humildes e compreendamos que isto não tem a relação matemática que alguns pretendem. Não defendo a carne e nem condeno. Entendo que a evolução do espírito tem múltiplas facetas e nós devemos encarar os aspectos mais importantes de conduta humana e não privilegiar aspectos como, por exemplo, eu vesti uma roupa colorida, isso dificulta a minha energia. Pelo amor de Deus, a minha conduta de vida é muito mais importante do que a cor da minha roupa. É muito mais relevante, tem um destaque muito maior. É por isso que o Chico Xavier procurava uma aparência menos grisalha, menos calva, e colocava uma peruca. Ele tinha vaidade, que isso é um defeito. Ele procurava colocar a imagem menos ofensiva, uma careca, uma cabeça branca, umas coisas que para algumas pessoas poderia significar um velhinho falando. Essas expressões desse gênero, algumas pessoas trazem uma ideia muito interessante. O Chico Xavier usava uma peruca. Já escutei essa colocação muito sábia para evitar que as pessoas tocassem frequentemente em sua cabeça como costumavam fazer, pois eis que ali estava o centro de emanação energética, de comunicação espiritual. Então o Chico precisava de que aquele centro ficasse livre de quaisquer energias alheias, para que ele pudesse ter essa conexão mais livre, mais intensa com o plano espiritual. Por isso a peruca evitava que as pessoas encostassem na cabeça dele e trouxessem as suas energias para a energia dele e criassem essa confusão. Não que o Chico abominasse as pessoas de contato humano, não, mas essa questão de energia também é muito clara. Seja como for, temos o Divaldo Franco, que pinta o seu cabelo. Eis que ele teria o cabelo completamente branco, pois tem 85, fará 85 anos agora, daqui a pouco. Isto é vaidade inferior? Não! É que as pessoas precisam de uma imagem para poder não vincular aquela história de um velhinho falando, coitado, vamos escutá-lo por caridade. Essas expressões, então temos que ter uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais destituída de claro e escuro, de maniqueísmo, de preto e branco, bom ou mal. Vamos ser mais claros, mais amplos, mais abrangentes, mais holísticos para entender as verdades. Da mesma maneira, entender a alimentação de carne. Esse pensamento é o pensamento do Divaldo e do Chico, no sentido de que esse rigorismo
em condenar a carne deve ser um pouco abrandado, deve diminuir o dogmatismo e permitir que o ser humano possa transitar num caminho evolutivo, sem correntes ali oprimirem o pescoço, sem dedos movimentando sobre sua cabeça, dizendo que isto é errado, você está comendo carne, você está errado, você vai para isso ou para aquilo. Sejamos menos dogmáticos, a doutrina espírita não é dogmática. Então sejamos mais abertos às realidades que nos circundam. Por isso, a questão do animal, que é o tema deste vídeo, ela é um pouco mais abrangente, para que nós possamos entender que todo esse degrau evolutivo caminha para a angelitude, para a divindade. No Livro dos Espíritos se diz que o átomo um dia será arcanjo, o arcanjo um dia foi átomo. Então temos que entender essa questão de uma maneira muito mais ampla. É o que desejo para todos neste vídeo de hoje. Fiquem com Deus, grande abraço e Deus os ilumine a todos. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.